Todos sabemos que, na Idade Média, um dos principais papéis das mulheres era ter filhos o mais rápido possível, o que colocava uma enorme pressão nas recém-casadas, cuja principal prioridade era engravidar. As grandes famílias reais eram admiradas e consideradas um símbolo de sucesso, principalmente quando havia muitos filhos para continuar o legado familiar. No entanto, para algumas mulheres, a gravidez era um tema complicado, especialmente naquela época. Algumas mulheres recorriam a métodos extremamente estranhos para evitar a gravidez. Olá, aprendiz de historiador! Seja muito bem-vindo ao canal Fatos e Histórias. Hoje, vamos explorar esses métodos e descobrir como as mulheres enfrentavam essa difícil realidade. Antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu super like e se inscrever no canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Igreja Católica Romana frequentemente condenava os métodos contraceptivos em seus escritos, citando o exemplo da morte de Onã na Bíblia, que se recusou a engravidar a esposa de seu irmão falecido. Uma bula papal do século XV reforçou que o aborto e os métodos contraceptivos não eram práticas permitidas pela Igreja, considerando que casos relacionados à feitiçaria, incluindo a interrupção da gestação, eram mencionados. Naquela época, a Igreja Católica Romana recomendava abstinência e relações sexuais somente com a finalidade de procriação. Ainda assim, uma prática bastante comum naquela época era o coito interrompido. Em alguns casos, essa prática não exigia o consentimento prévio da mulher, já que, na maioria das vezes, ela estava sujeita aos desejos e vontades dos homens. Embora o coito interrompido seja mencionado em várias literaturas ao longo dos séculos, há poucos registros escritos sobre a frequência de seu uso. Além disso, havia uma grande variedade de outros métodos propostos, cada um com suas particularidades, principalmente em relação às misturas utilizadas. Muitos textos médicos da Idade Média listavam misturas destinadas a acelerar a menstruação ou limpar o útero. Essas misturas eram usadas para interromper uma gravidez indesejada. Uma versão do asterisco antidotário asterisco apresentava várias receitas para acelerar a menstruação, utilizando uma série de ervas como arruda, artemísia, tremoço, entre outras. A eficácia dessas misturas dependia das quantidades de certas ervas incluídas, pois algumas, como a pimenta, tinham pouco efeito em mulheres grávidas. Em contraste, outras, como o poejo, arruda e cenoura silvestre, são tão eficazes que os médicos atuais recomendam que gestantes as evitem. No entanto, é importante ter cuidado, não devemos sair por aí tomando qualquer mistura, pois alguns remédios à base de plantas podem ser fatais. A vida nos tempos medievais era muito difícil para as mulheres, ricas ou pobres. A gravidez afetava muito seu corpo e saúde, aumentando significativamente o risco de morte. As ervas também eram consideradas barreiras físicas para evitar a concepção, atuando como pressários. No asterisco cânone da medicina asterisco, Avicena recomendava o uso de hortelã inserida no colo do útero antes da relação sexual. Ele também mencionava um espermicida precoce, sugerindo o uso de óleo de cedro, que corrompia o esperma e impedia a impregnação. Outras misturas de plantas, folhas esmagadas e até mesmo esterco de vários animais também eram mencionadas. Assim como as mulheres do Antigo Egito, elas utilizavam um método tanto curioso quanto doloroso. Uma substância pastosa feita de excremento de crocodilo e leite azedo era introduzida na vagina ou na vulva, criando uma barreira contra o esperma. A mistura ácida tinha o objetivo de impedir a passagem dos espermatozoides. É difícil acreditar que esse método anti-higiênico tenha sido eficaz, a menos que sua eficiência se devesse ao cheiro da mistura ou à própria ideia, que poderia desanimar até os amantes mais apaixonados. No passado, as pessoas acreditavam que o ácido cítrico do limão possuía qualidades espermicidas, tornando essa fruta uma forma ancestral eficaz de controle de natalidade. As mulheres embebiam esponjas ou algodão em suco de limão e os colocavam no órgão sexual, o que atuava tanto como uma barreira para o colo do útero quanto como um espermicida. Os métodos mágicos eram considerados como uma das categorias de métodos contraceptivos. As magias e simpatias baseavam-se no uso de partes de plantas e animais. A maioria dos conselhos para magias e simpatias incluía a utilização de pequenos amuletos colocados no corpo durante a relação sexual ou ingeridos antes. Nos textos de Trotula,
uma médica italiana, algumas simpatias recomendadas incluíam usar o útero de uma cabra que nunca havia gerado e colocá-lo sobre a pele alguns minutos antes do ato sexual. Outras simpatias envolviam remover os testículos de uma doninha, envolvê-los em uma pele de ganso e colocá-los entre os seios, ou até mesmo amarrar a pata da doninha na coxa. O médico grego Soranus, por sua vez, recomendava que as mulheres do século II pulassem 7 vezes e espirrassem imediatamente após o sexo para evitar a gravidez. No entanto, Soranus não detalhou como as mulheres poderiam provocar um espirro. A ideia por trás desse método era que a força do espirro expulsaria o sêmen do corpo da mulher. É altamente improvável que esses métodos tenham sido eficazes. Até que os anticoncepcionais modernos fossem desenvolvidos, as mulheres confiavam em vários métodos contraceptivos antigos, geralmente com resultados inconsistentes. Alguns desses métodos eram perigosos, incluindo o uso de metais pesados como mercúrio, chumbo e arsênico, que, apesar de evitarem a concepção, podiam causar falência de órgãos e danos cerebrais. E você, o que acha desses métodos anticoncepcionais medievais? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. A vida na Idade Média era realmente difícil para as mulheres, tanto ricas quanto pobres. Esses métodos anticoncepcionais antigos podem parecer bizarros hoje, mas mostram a criatividade e a luta das mulheres para controlar seus corpos e suas vidas. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até mais! Fiquem com Deus.